O João de Deus não é espírita. Oiê, meu nome é Giovana, eu sou espírita kardecista. Recentemente eu assisti o documentário que fala sobre o que aconteceu com esse homem, né, o João de Deus. E cara, eu não consegui guardar pra mim, então eu tive que fazer esse vídeo. Então vamos lá, gente, porque eu tenho muitas coisas para falar. E é isso. Antes, vamos deixar um ponto aqui claro. Eu sou espírita kardecista de berço, ok? Minha família inteira é espírita e eu cresci num centro. Então eu acho que eu tenho um pouco de ideia do que de fato é. E também não estou aqui para dizer que para limpar a imagem dele ou limpar a imagem do espiritismo, até porque isso era uma coisa que mudou até na minha concepção. Eu achava que esses tipos aconteciam só na igreja, mas aparentemente está para além dela, né? Até porque as religiões todas são feitas de humanos e humanos são falhos e pecadores e todas as religiões estão vulneráveis a esse tipo de coisa, infelizmente. O documentário está disponível na Netflix. São 4 episódios, se eu não me engano. Estou aqui com a minha cola. Primeiro, vou situar vocês o que é o espiritismo, porque logo de cara, consegui ver muitas coisas que estavam muito torta naquela história. Aquele lugar que já não devia de estar. A casa, que eu não lembro agora o nome da casa lá, que eles estavam, mas o centro que eles tinham se dizia ser espírita kardecista, então eu estou levando em consideração. E além de eu ter crescido no centro, eu também estudo o espiritismo, faz um ano e pouquinho. E algo que eu aprendi é que o espiritismo, ele não é considerado uma religião, mas sim uma doutrina. Isso porque a religião ela é feita de dogmas, cerimônias, hierarquias, coisa que o espiritismo em si não tem. O espiritismo, por ser uma doutrina, ele te guia mais ao conhecimento do que a ficar seguindo certas rotinas. A gente tem rotina, mas assim, é feito de todos para todos, sabe? Não tem a religião em si. E aí, isso foi uma coisa que eu logo achei estranho, porque no primeiro episódio mostra o lado bom, ou a promessa do que era João de Deus e a casa da qual ele trabalhava. Mas mesmo no lado bom, eu conseguia ver muitas coisas estranhas, que era a presença de religião e de religiosidade, que é pior ainda. Religião no sentido de que, como eu falei pra vocês, não existe hierarquia no espiritismo. E na casa e no centro, né, que ele fazia os trabalhos, ele era um líder. Ele era o líder daquele local. Era como se ele fosse o pastor, o padre, ou enfim, sabe? Ou o pai de santo, sei lá. E isso pra mim já foi muito estranho, porque numa casa para funcionar existe os dirigentes, existe os passistas, existe os recepcionistas, mas esses são cargos que não existe um líder religioso, sabe? Ninguém vai para o centro pedir dica para alguém, para louvar alguém ou para ter alguém acima dessa pessoa, sabe? Como geralmente é na igreja, com pastores a gente vê muito, né, com padre, enfim. E aí isso já é uma coisa que eu fiquei meio, Gente, é uma coisa tão esquisita agora pra nível de religiosidade, que se vocês verem a série, tem a parede que tem vários quadros de santos. E isso é comum, né, em muitas casas religiosas. E entre os quadros tem uma foto de João de Deus. Tipo, mano, é colocado ele como um santo, sabe? Aí outra coisa que eu vi que é muito sobre religião é traje de roupa. Eu achei muito estranho que todo mundo, não só assim, os voluntários, né, que trabalhavam na casa, se fossem só os voluntários que usassem todos roupa branca, ia ser um pouquinho esquisito, mas tá, passável, sabe? Mas não, gente, as pessoas que iam ser atendidas também usavam roupas brancas, tipo, cara, isso é muito religião, sabe? Onde você tem que ter uma roupa. Apesar que eu sou. Ai, gente, eu sou muito difícil pra entender isso. Que você colocar uma roupa específica pra ir numa casa religiosa. Não entra na minha cabeça. Mas, assim, ok. Existem roupas para você ir em casas religiosas que são consideradas casas de Deus. Mas nunca houve um uniforme no centro espírita. Enfim, esse é outro ponto da religião.
Aí, uma presença de religiosidade, que pra mim é o maior veneno da humanidade, que eu vi muito forte, e que quando apareceu essa cena, gente, meu olho arregalou, e eu fiquei boca aberta, que eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível! Eles literalmente louvavam o João de Deus como um Deus. Eles cantavam, tipo, igual você canta pra Jesus, eles cantavam, eles louvavam o nome de João de Deus, tipo, velho. E aí isso foi uma coisa muito, meu Deus. Eu tive a necessidade de vir falar isso porque aquela série não foi feita só pra quem é espírita, mas pra todo mundo no geral. E o espiritismo não é uma religião de grande conhecimento das pessoas. E para as pessoas leigas, olham aquilo e acham que é normal, sendo que não é. É, tipo, totalmente diferente do que você geralmente encontra num centro espírita. E eu mesmo me senti muito incomodada. Apesar de eu ter crescido no centro espírita, boa parte da minha adolescência eu passei em dúvida e eu achei que meu lugar fosse na igreja evangélica, mais especificamente. E algo que me incomodava na igreja evangélica é essa coisa de você ter que ter essa hierarquia com o pastor, e o pastor muitas vezes era louvado como Jesus. E isso era algo que me incomodava. Então, quando eu vi isso, eu fiquei tipo, meu Deus. Então, com certeza, se isso existisse no centro espírita, eu não pisaria lá de jeito nenhum. Enfim, tudo errado. Tipo, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? O João de Deus, ele era um tarado, né? Basicamente, se você não sabe a história dele, das mulheres, em nome do trabalho que ele fazia. E ele curava as pessoas, ele tirava câncer das pessoas, e aí isso também é uma coisa que eu vou comentar com vocês, que eu também acho muito errado, mas enfim. E aí, um voluntário que era gringo e veio trabalhar para cá, ele mesmo falou no documentário que ele percebia que o olhar dele estava para as mulheres mais bonitas. E as mulheres mais bonitas, ele, quando chegavam nele, ele dizia que elas tinham muito poder, elas tinham muita energia e que ele precisava da energia delas, ou que elas precisavam desenvolver a mediunidade delas. Me encontra na minha sala, sei lá, a tal hora. Ele marcava um momento de reunião individual com essas mulheres. E era nesse momento que ele levava, né, que essas mulheres iam para a sala dele sozinho e ele fechava a porta. E era nesse momento que ele dessas mulheres. E aí tem todo o depoimento dela, gente, eu acho que vale a pena ver esse documentário. Aí é uma questão, tipo assim, ele começa no psicológico e depois vai pro físico, e aí, de novo. Eu sei que essa série é feita também, principalmente para quem não é espírita. E para quem não é espírita, não é normal você ficar sozinho com qualquer pessoa do centro. O único momento que eu fico sozinha, entre muitas aspas, com uma pessoa do centro, é na hora da orientação, quando a gente vai receber o nosso tipo de passe. E assim, no meu centro, até nesses momentos que você teoricamente fica sozinho, é num grande salão, e você tem essa sessão, e aí tem uma espécie de barreira, assim, mas que eu consigo ver a outra mesa com a outra pessoa tendo a orientação. Essa única barreira que tem do lado das mesas, assim, é para dar o mínimo de privacidade, mas ainda é um lugar compartilhado com outras pessoas. E não dizendo que as vítimas foram idiotas, jamais. Vítimas não, né? Sobreviventes, como elas mesmas mesmo se intitularam. Não dizendo isso, mas pra gente aprender, até mesmo eu, porque todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de coisa, infelizmente, que se algo acontecer, algum tipo de coisa dessa acontecer com a gente, que a gente possa já ter o conhecimento de que não, isso não existe. Por mais especial que seja, se você fosse Jesus encarnado, não importa. Não existe uma reunião em particular, só você e principalmente uma pessoa em hierarquia acima de você. Se você não pode levar um parente seu junto nesse cômodo, e é engraçado que até mesmo levando o parente, ele conseguiu abordar as meninas, enfim. Isso aí. Enfim, de qualquer forma, não faça reunião particular com alguém. Porque você é especial. Não importa a minha vida. Não importa. Deus vai falar com você de qualquer jeito, queira você, sim ou não. Vamos evitar, todas nós, principalmente mulheres e crianças, a não conversar em particular com nenhum líder religioso, principalmente, mas com ninguém mais, sabe? Não existe isso. A gente fica muito mais vulnerável quando a gente tá nessa situação. Aí a próxima coisa, sobre a questão de que ele não curou ninguém. E as pessoas que eram curadas por ele diziam, não, porque o João de Deus me curou. João de Deus curou o câncer da minha mãe.
João de Deus fez não sei o que, João de Deus. E eu me irritava muito quando as pessoas faziam isso, porque não era o João de Deus que estava curando essas pessoas. João de Deus por João de Deus fez o que ele fez com 300 e tantas mulheres. Ele em si não cura ninguém. Ah, mas isso é uma blasfêmia, não sei o que. Eu vou te explicar. Nós somos carne, nós somos pecadores, nós somos obsessores encarnados. Não há dádiva nenhuma em nosso nome. Como diz a Bíblia, toda a honra e toda a glória deve ser dada a Jesus, ao Pai, e que assim seja, pelo sacrifício que ele fez. Todo crédito feito na nossa vida é a Jesus Cristo. Principalmente nós kardecistas. Principalmente porque eu digo, se você vê a série, lá mostra os vídeos dele curando as pessoas. E no momento que ele cura as pessoas, você consegue ver que ele está incorporado, que nem ao menos ele olhava para as pessoas. Então ele não tinha capacidade nenhuma dele por ele de curar alguém. Se fosse o João de Deus curando alguém, talvez ele seria o cirurgião. Um cirurgião, entendeu? Um doutor que abriu a cabeça da pessoa, tirou o câncer, aí tudo bem, foi o João de Deus que curou certa pessoa. Mas ele incorporado, não é ele por ele ali. É o Espírito, é Jesus Cristo, é quem quer que seja, é a luz que está nele que curou aquela pessoa. Através do João de Deus, mas ele por ele não há crédito, ele por ele não existe o que fazer. Ele por ele não cura ninguém. Ele foi o canal, ele não foi a fonte. E é por isso que eu acho que é inconveniente dar esse crédito de cura ao João de Deus. E aí, por que é inconveniente? Porque você percebe que essas pessoas que foram curadas por eles se sentem tristes, sabendo que ele foi preso, que ele está sendo julgado por essas coisas horríveis que ele fez. Que elas pensam que ele é o santo que me curou. E aí você dá todo o crédito a um ser humano que é igual a você, que é pecador quanto você, que veio do umbral quanto você, e louva ele. E isso não é digno. Porque se ele é digno de ser louvado, você também é. Daí, antes de eu pontuar sobre a justiça do Brasil, né, que é um tema bem legal de ser falado, que é a desesperança. Às vezes a gente fica pensando, eu fiquei pensando, sabe? Como que uma pessoa dessa, tão monstruosa dessa, tem um dom tão forte? Gente, de verdade, no centro que eu frequentava, existia cirurgia espiritual, mas não era tão invasiva assim quanto era João de Deus. Era realmente como se fosse um passe e que você tinha que fazer um tratamento, por exemplo, de 1 mês, 2 meses, para finalizar a cirurgia, e aí então aquilo que você tem no seu corpo melhorando. Ele é a única história, pelo menos, que eu escuto, que é verdadeira, que existe da pessoa ir lá e ele tirar e curar aquilo na hora. Então realmente é algo muito forte e é algo muito... é uma dádiva muito grande. E aí você pensa, nossa, é um dom tão grande para uma pessoa tão horrível. O mundo é justo, Deus é justo. Só que eu aprendi isso no meu primeiro ano, no curso da doutrina espírita, que o dom é dado. Se a pessoa fizer bom uso dele, amém. Se a pessoa não fizer, aquilo é enfraquecido. Aí o último ponto, que foi o que eu, infelizmente, eu acabo sempre chegando nesse ponto quando eu vejo crimes assim do Brasil, que é, meu Deus, como a justiça, ela valoriza, né, entre aspas, essas pessoas que cometem crimes horríveis. Porque o lado ruim é mísero, ao contrário do prazer da pessoa. Por exemplo, ele via mulheres desde a década de 70. E ele foi preso só em 2018, ou seja, mais de 30 anos sendo pervertido o que ele foi, fazendo o que ele bem quis. Para 2018 ele ser preso, ok, mas aí em 2020 conseguiram que ele cumprisse em prisão domiciliar por questões de saúde, né, porque estava na época da Covid. E eu fiquei tipo, mais de 30 anos fazendo o que ele bem quis, ultrapassando o limite de outras pessoas, passando por cima de outras pessoas. E não só isso, ele era um cara muito que levava o dinheiro em consideração, e o que isso é horrível, isso é totalmente contrário do que o espiritismo prega, para no final ele ficar preso, entre muitas aspas, porque preso numa mansão, isso é você, ele está preso? Tipo, cara, ok, então tá valendo a pena, eu faço o que eu quero, eu me movo pelos meus prazeres pra eu ficar 2 aninhos preso, eu acho que vale a pena. A justiça do Brasil me dá muita desesperança. Porque a gente, pessoas normais que estamos no corre, que lutamos pelo nosso futuro, para nós vivermos e não sobrevivermos,
A gente vê essas coisas e parece que a justiça do Brasil não olha pra gente. E quando olha pra esse tipo de pessoa que faz essa monstruosidade, que faz coisas fora da lei, mesmo assim, se as pessoas não são punidas de acordo, proporcionalmente com o que elas fizeram, e aí você fica tipo, será que tá valendo a pena eu acordar cedo pra fazer isso? Aí a gente também tem o caso do Rian, que tá envolvido lá com lavagem de dinheiro. Gente, esse homem não vai ficar preso. E aí, de novo, vai surgir na minha cabeça, será que valeu a pena mesmo? Será que valeu a pena eu estudar pra entrar numa faculdade federal? Mas eu não queria encerrar esse vídeo espalhando desesperança. E além disso, eu também não queria colocar um ponto final nesse meu raciocínio em desesperança. Então eu estava dizendo que, apesar dos pesares, apesar das injustiças do homem, apesar da justiça falha do Brasil, a falha justiça humana, existe Jesus. Jesus que sempre vai ser a nossa esperança, Jesus é aquele que sempre vai me lembrar de que vale a pena fazer as coisas boas, de que vale a pena fazer uma boa plantação. Ele é a nossa luz, é Ele que deve nos guiar. Sim, o ser humano é falho, sim, a justiça do Brasil é horrorosa, ela não valoriza quem quer de verdade construir um bom futuro, seguindo a lei. Mas há um ser maior, a quem a gente tem esperança. Hoje a gente pode ter esperança porque Jesus Cristo ressuscitou, graças a Deus, e é olhando para Ele, e é relembrando dele, e é estando em contato com Ele, que nós vamos fazer uma boa plantação para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, e honrar nossos ancestrais e a Ele por ter feito o que fez. Porque apesar de tudo, ainda existe uma justiça divina, da qual os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver, mas que a gente pode ter fé de que acontece. Amém? Amém. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam aqui para vocês acompanharem os próximos. Um beijo e fiquem com Deus.